Muito bem, queridos, paz do Senhor Jesus. Como é que estamos aí? Como é que você está hoje? Tá firme? Não tutubei não. O Senhor é a tua fortaleza. O Senhor é teu escudo. Não se entregue não, pelo amor de Deus. Não desista. Continue firme e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Se alimente do Senhor, da força do seu poder, em oração, em quebrantamento, interceda pela sua vida, pela sua família, pelas pessoas que você ama, mas não desista, tá bom? Cabeça erguida, amigão, cabeça erguida, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. No mundo que se refere, esse mundo de maldade, esse mundo distante de Deus, meu amigo, nosso Deus é muito maior do que aquele espírito enganador, deturpador, maligno que está no mundo fazendo mal às pessoas. O nosso Deus é maior do que qualquer vento contrário e qualquer adversidade. Confia nisso no dia de hoje, em nome de Jesus. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Para nós é uma alegria, de fato, de verdade, para valer. É de verdade ter você acompanhando essa programação. Tá bem? Vamos lá? Vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos nos fortalecer através da palavra de Deus. Ok? Olha o que diz livro de Neemias, capítulo de número 4. Olha aí. 4, a partir do versículo 1. Esse texto é muito rico, tem tanta coisa para a gente aprender sobre ele, mas eu vou destacar só umas coisinhas, tá? Então, acompanhe aí do versículo 1 até o versículo 9, aqui do livro de Neemias. Olha o que diz. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Estão permitindo a eles fazer isso? Eles vão sacrificar? Eles vão acabar isso aqui só num dia? Eles vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Eita! E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que tiraram de fronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para vir e atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Eita, que texto tremendo! Meu amigo, esse texto aqui é uma elucidação sobre a necessidade de você manter o foco, manter o compromisso e a vigilância. É um texto de uma história de recuperação, uma história de transformação, uma história de superação do povo de Israel. O povo de Israel tinha perdido a sua querida cidade devido à opressão, devido à condição de escravos, de estarem subjugados a um outro povo. E por causa disso eles perderam toda a condição de Estado, de país, de nação, estavam vivendo agora debaixo da escravidão.
E Jerusalém, que era a cidade anteriormente capital de Jerusalém, capital de Israel, anteriormente, antes de tudo isso acontecer, agora estava desolada, agora estava acabada. Seus muros foram queimados. E o muro queimado significava dizer que era um muro que não tinha consistência. Suas defesas, sua fortaleza estava debilitada, completamente debilitada. E aí, Neemias, movido pela direção de Deus, veio com ordem de Ciro, o imperador, com a possibilidade de reconstruir os muros. Ele chegou lá para fazer isso. Entretanto, apesar dele ter vindo para fazer uma coisa boa, tinha uma turma, um tal de Sambalate. Eita, Jesus, misericórdia. Esse tal de Sambalate é terrível. Esse camarada se juntou com Tobias, se juntou com os arábios, se juntou com uma turma da pesada. Para detonar Neemias e a obra que estava sendo feita. E aí, meu amigo, é a narrativa que eu trouxe aqui para vocês no dia de hoje. E eu quero dizer para vocês que liderar é contrariar interesses. Toda vez que você se propuser a liderar qualquer projeto, qualquer processo, você vai contrariar interesses. Não tem como. Você vai de encontro a pessoas que não estão coadjudando, não estão convergindo, não estão na mesma direção, na mesma nota, no mesmo sentido. E por causa disso, acabam destoando e remando para outra direção. Sambalate, Tobias, é o exemplo de um tipo de oposição terrível para a obra do Senhor. Nós, vocês, todos que fazemos a obra de Deus, temos que ter muita consciência que ao liderarmos os projetos que Deus tem posto em cada um de nós, no nosso coração, que Deus tem despertado cada um de nós para fazer, seja na igreja local, seja na cidade, seja no estado, no país, haverá um levante de oposição contrária a esses projetos. Ora, porque as pessoas não querem serem incomodadas. Às vezes as pessoas se acostumaram a fazer de um jeito, a estar daquele jeito, então me deixa quieto, eu não quero que você me importune. Ora, porque simplesmente é do contra mesmo, não há nenhuma razão mais profunda. Ora, porque não há simpatia ou empatia, não há uma interação, não há um sentimento de pertencimento, e por causa disso não coaduna, não converge, não junta, só espalha. E ora, porque há um sentimento maligno de procurar combater a obra do Senhor. Seja qual for o motivo, os Sambalates e os Tobias são uma realidade na vida de qualquer pessoa que se proponha a reconstruir os muros de Jerusalém, e aqui já me aproprio de maneira figurativa desses muros de Jerusalém. E eu gosto de Neemias, porque Neemias nos mostra que nós temos que estar interessados e envolvidos naquilo que vale a pena. Não vale a pena se entreter com coisas que não vão edificar. Quando você vê muitas vezes alguém, um irmão, uma irmã, uma pessoa que critica por criticar, que zomba, que ironiza, que desdenha a obra que está sendo feita, que está sendo realizada, nós temos que colocar isso com muito cuidado, com muito zelo, debaixo de um raio-x espiritual, para poder compreender de fato o que é que está por trás daquelas ações. É uma pergunta que sempre deve ser feita: o que é que está motivando aquela atitude contrária? Por que está agindo daquela forma? Que intenções existem por trás disso? Isso pode auxiliar a gente perceber e discernir motivações erradas, sentimentos equivocados e até malignidade nas ações das pessoas. O obreiro, o pastor, o líder, a irmã, o irmão que está fazendo a obra do Senhor, o projeto de Deus, que está desenvolvendo planos e ações que corroboram para o bom andamento da obra do Senhor, que promove a edificação dos santos, que promove a expansão do Evangelho, que promove o reino de Deus aqui na terra, você pode ter certeza,
haverá posicionamentos contrários a isso. Neemias estava fazendo um bem. Neemias estava fazendo algo certo. Neemias estava fazendo o que era para fazer. Entretanto, Sanbalat e Tobias se iraram. Não gostaram desse negócio. Rapaz, deixa a cidade como estava. Deixa a cidade na situação de pedinte. Deixa a cidade na situação de vítima. Não traga de volta à cidade aquele sentimento de valor, de autoestima, de reconhecimento. Não traga isso não para a cidade. Era isso que Sanbalat e Tobias não queriam. Eles não queriam que Jerusalém voltasse a ter a condição que tinha anteriormente. E um dos primeiros passos, sem dúvida alguma, era a reconstrução dos muros da cidade para poder dar uma estrutura de volta àquela própria cidade. Mas Neemias não se deixou intimidar. Ouviu as críticas, as piadas. Você vê o que é que Tobias disse? Tobias disse um negócio muito invocado. Enquanto eles estavam lá trabalhando, rapaz, você já imaginou um negócio desse? Os homens trabalhando, rapaz. E o camarada, o tal do Tobias, olhando, tirando onda. Rapaz, Sanbalat tinha acabado de detonar. Sanbalat tinha acabado de dizer, será possível que eles vão construir mesmo esses muros? Eles estão achando que vão pegar esse pó, esse material queimado, essa argila, esse calcário, dessa maneira, do jeito que está, e vão fazer pedras de volta para poder fazer os muros? Eles estão pensando em fazer isso, né? Aí começou a ironizá-los. Aí Tobias disse, se eles ainda conseguirem fazer alguma pedra desse pó, se eles ainda conseguirem fazer algum tijolo no popular, se eles ainda conseguirem, se uma raposa, você já viu uma raposa? Você já viu? Uma raposa? Uma raposinha, franzinazinha, se a raposa encostar, Tobias disse, o muro vai cair. Eita, meu Deus do céu. Às vezes, algumas pessoas dão lugar ao diabo. Às vezes, algumas pessoas dão lugar à sua vaidade. Outras vezes, algumas pessoas dão lugar ao seu orgulho, à sua soberba. E em vez de contribuir com o irmão, em vez de ajudar na obra, em vez de ser um colaborador, ele se transforma um dificultador da obra do Senhor. Faz questão, faz questão de gerar o sentimento contrário da boa obra. Sempre gera o sentimento da dúvida, da incerteza, o sentimento do azedume, o sentimento da agressividade, da zombaria, da ironia, do escárnio. Foi o papel de Tobias, gente. Tobias estava fazendo isso. E você, escute bem, preste bem atenção. Você que está fazendo a obra do Senhor e tem convicção da direção que Deus tem dado para você fazer, você deve ter muito discernimento para não deixar o seu coração se envenenar com as palavras oriundas de Tobias e as palavras oriundas de Sanbalat. Você tem que ter muita consciência que quem está liderando está contrariando interesses. E muitos desses interesses não são os interesses do reino de Deus. São interesses mesquinhos, pequenos, humanos, de vaidade e de honra e glória pessoal. E isso não exalta o nome do Senhor. Portanto, não dê atenção. Você está ouvindo? Preste atenção. Não dê atenção às palavras de Sanbalat. Faça como a equipe liderada por Neemias fez. Camarada tremendo esse Neemias. A Bíblia diz, olha, o texto é muito claro, eu achei fantástico essa expressão. Diz assim, que eles, entretanto, continuaram edificando o muro. Enquanto os camaradas estavam lá, blá, 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 Neemias e a turma dele, vamos trabalhar, minha gente, vamos trabalhar. Enquanto o descansado fica lá fazendo papel de técnico de futebol, analisando o jogo, você está lá, na peleja, na luta, você está lá, vamos lá, um passo de cada vez, na confiança do Senhor, no nome do Senhor, aleluia, na certeza que foi Deus que lhe direcionou para fazer daquela forma, daquele jeito, e da forma como Deus assim lhe direcionou, siga firme na confiança de Deus na sua vida. Foi o que o povo fez. Versículo 6 do capítulo 4. Eles não deram atenção, porque o povo, olha a expressão que está sendo dita aqui na palavra de Deus, diz assim, versículo 6, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Olha,
Se a gente for brincar aqui de encontrar defeito no outro, essa brincadeira é muito chata. Porque você vai encontrar muito defeito em mim e eu vou encontrar muito defeito em você. Se você for brincar agora de estar apontando, analisando, né? Um papel, né, de juiz da vida do seu irmão, meu amigo, você vai perder muito tempo. Você devia estar fazendo, sabe o quê? Devia estar cuidando da sua vida e trabalhando para não ser pesado. Trabalhando, envolvido. Se alguém prefere ficar assim, não siga esse exemplo. Siga o exemplo desse povo que no lugar de estar sendo atingido por essa criticidade aguda, no lugar de se deixar levar pela agressividade do desdém, pela zombaria, pelo escárnio, eles, no coração deles, se inclinaram a trabalhar. Faça a boa obra. Faça a boa obra. Faça com amor, com dedicação, com respeito, com humildade, com entrega, debaixo da autoridade soberana da palavra de Deus, debaixo da soberania do próprio Deus. Siga com firmeza em nome do Senhor Jesus. É desse jeito que a gente faz, porque a glória não é nossa. Lembra disso? A glória pertence ao Senhor. Faça bem feito porque Ele merece ser bem feito e que esse trabalho seja bem feito. E aí, meu amigo, o que é que vai acontecer? Sanbalate vai continuar irado. Vai continuar irado. Versículo 7, versículo 8 diz que Sanbalate continuou e Sanbalate juntou, foi mais gente. É assim que acontece. Quem tem espírito de Sanbalate, espírito de Tobias, tem uma tendência de querer agregar mais gente para fazer coro com ele ou com ela, com o indivíduo ou com a pessoa, para que se junte em volume no desconcerto, no desagregar, no não somar. Porque o espírito que está reinando é um espírito contrário. É um espírito maligno, é um espírito de desunião, de desagregar, de desrespeito ao outro. É tanta coisa ruim que acontece quando alguém decide caminhar por esse caminho do Sanbalate. O caminho do Sanbalate é péssimo, gente, é péssimo, é péssimo. Detector de defeito ambulante. É péssimo, porque não consegue perceber seu próprio defeito e a sua própria falha e caminha pela arrogância e pela soberba. Por isso, eu insisto com vocês no dia de hoje. Liderar é contrariar interesses. Liderar é ir na contramão, muitas das vezes, de pessoas que ainda não compreenderam o projeto de Deus para aquele lugar, para aquela área, para aquela congregação, para aquele país, para aquela cidade, para aquela região. Por isso eu digo a vocês, siga o modelo de Neemias, junte o povo. E ele fez uma coisa linda, não deu atenção, não se deixou levar. O coração do povo continua inclinado para trabalhar. E a Bíblia diz que quando Sanbalate e Tobias começou a juntar gente, porque junta, descontente sempre haverá. Sempre haverá alguém descontente com alguma coisa. Você nunca estará contente com todas as coisas o tempo todo. É até possível que você passe a maior parte do tempo contente. Mas também é muito provável, não é difícil nada, que em algum momento algo lhe deixe descontente. E então, nesse descontentamento, é o calcanhar de Aquiles para quem quer lhe manipular, quem quer lhe engodar, quem quer lhe levar no papo, poder pegar você na sua fraqueza, no seu momento de destempero, no seu momento de descontrole, no seu momento de decepção, de frustração com alguém, com uma pessoa, com um indivíduo, com um irmão, com uma irmã. E nesse momento de descontentamento, colocar a semente maligna, a semente da contenda. Aliás, entre as coisas que Deus mais abomina está o semeador de contendas. E o semeador de contendas tem um papel comparado ao diabo. É um papel de desagregar e desunir. E quando Sanbalate e Tobias começou a organizar, semeou a contenda, começou a chamar o povo de Samaria, começou a chamar os outros que estavam ali perto. Ei, os muros estão crescendo. A obra está crescendo, o trabalho está evoluindo, as coisas estão melhorando. Ih, rapaz, aí ele se irou de novo. De novo, Sanbalate e Tobias ficaram irados. E aí juntaram gente, mais gente, para vir contra Neemias e os judeus. E foi aí que mais uma vez Neemias dá uma lição, versículo 9. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Aleluia! É isso que você tem que fazer. Primeiro, a dependência de Deus. Segundo, fazer a sua parte. Primeira coisa, quando esse sentimento
alimentando a desunião, alimentando a zombaria, a criticidade aguda, alimentando a agressividade, o desrespeito ao outro, ele começa a fomentar, primeira coisa é um combate espiritual que você tem que entrar. Oração. Oração no espinhaço do Sambalate. Oração no espinhaço do Tobias. Oração nos samaritanos, oração neles. Senhor, repreende o homem maligno, repreende o homem mau, repreende o homem perverso, repreende aquele que maquina e deseja o meu mal, o mal desta obra, o mal do teu reino, o mal daquilo que está sendo edificado. É a primeira coisa que você tem que fazer. E logo em seguida, você coloque guarda. Coloque guarda, ou seja, esteja em alerta. Na hora que você perceber que a mensagem que está chegando é uma mensagem diferente daquela que é pregada pela palavra de Deus, daquela que é defendida no projeto que Deus está colocando no teu coração, você se posiciona, você está em guarda. Opa, não é assim não, irmão. O irmão está deturpando a coisa. Ei, meu queridão, você está indo por outro caminho. Ei, não foi isso que eu disse. Ei, não foi assim. Ou seja, isso você está em guarda, está em posição de alerta, está ligado no que está acontecendo, para não ser pego de surpresa em nenhuma situação. É mais uma vez Neemias ensinando para nós. Eu termino no dia de hoje. Falei de tanta coisa, né? Eu termino no dia de hoje desejando a você, em nome de Jesus, que os projetos que Deus tem posto em teu coração sejam projetos que você tenha perseverança neles, que você tenha vigilância neles, que você tenha submissão a Deus em oração e, acima de tudo, coloca a guarda, fica ligado, fica vigilante, porque liderar sempre será contrariar interesses. Que os teus projetos sejam projetos de Deus. Que aquilo que você tem planejado e colocado em prática seja o que Deus de fato tem direcionado para a sua vida no seu dia a dia. Sirva ao Senhor com alegria, ajunte, agregue, some, edifiquemos os muros. É assim. Vamos ver o bom crescimento na obra de Deus, na tua congregação, na tua igreja local, lá onde você serve ao Senhor, não importa qual é a sua denominação, aonde você estiver, que serve ao Senhor, lá onde você estiver, faça com amor, faça com alegria, sempre tendo tolerância com seus irmãos, respeitando, amando-os, andando juntos, porque é assim que nós edificamos os muros e fazemos a boa obra. Deus te abençoe, até o próximo encontro, em nome de Jesus.